Daremos início à solenidade de posse da excelentíssima conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e dos excelentíssimos conselheiros Mário Manuel Coelho de Melo, Antônio Júlio Bernardo Cabral, Érico Xavier Desterro e Silva e Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, para exercerem, respectivamente, os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e coordenador da Escola de Contas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o biênio 2018-2019. Para presidir esta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e demais membros do Egrégio Tribunal Pleno. Conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, auditor Mário José de Moraes Costa Filho, auditor Alípio Reis Firmo Filho, auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, senhoras e senhores, temos a honra de convidar para comporem a mesa central o excelentíssimo senhor Amazonino Armando Mendes, governador do Estado do Amazonas. O vice-governador, excelentíssimo senhor João Bosco Gomes Saraiva. Excelentíssimo senhor deputado Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Excelentíssimo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Carlos Fábio Braga Monteiro, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas. Carlos Alberto Souza de Almeida, procurador-geral do Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. Excelentíssimo senhor deputado Átila Sidney Lins de Albuquerque, representante da Câmara dos Deputados. Convidado especial ou convidado de honra, deputado federal Pauderney Avelino. Excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral.
Excelentíssimo desembargador federal José Dantas de Góes, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. Excelentíssimo senhor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador-chefe da Procuradoria da República no Amazonas. Excelentíssimo senhor Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Jocinei Dourado do Nascimento, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência Reverendíssima Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Vossa Excelência Reverendíssima Bispo Leandro Caiado, da Nova Igreja Batista. Excelentíssimo senhor Juiz Federal Ricardo Augusto de Sales, titular da 3ª Vara Federal. Excelentíssimo senhor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, conselheiro federal representando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas. Excelentíssima senhora juíza Lúcia Viana, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Senhoras e senhores, recebemos o comunicado. O senador Eduardo Braga não pôde comparecer por motivo de saúde de seu pai, senhor Carlos Braga. Podem tomar assento. Neste instante, solicitamos que todos os presentes se posicionem para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, na voz de Kathleen Nascimento, que virá acompanhada do maestro Moisés Rodrigues. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és bem gentil.
pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, figuras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja assim comum o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és gentil, pátria amada Brasil. Declaro aberta a sessão solene de posse dos novos dirigentes deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para o biênio 2018-2019. Eu gostaria que a Patrícia me ajudasse aqui com as autoridades, Patrícia. Obrigado. Excelentíssimo senhor governador, doutor Amazonino Armando Mendes, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Amazonas, João Bosco Gomes Saraiva, excelentíssimo senhor deputado Davi Abissaí Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, excelentíssimo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor procurador Carlos Fábio Monteiro Braga, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssimo procurador de Contas Carlos Alberto Souza de Almeida, excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, digno representante do Amazonas na nossa Corte de Justiça em Brasília, excelentíssimo deputado Átila Lins, excelentíssimo deputado Pauderney Avelino, excelentíssimo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, excelentíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Manaus, Maurício Wilker Barreto, excelentíssimo desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo desembargador federal José Dantas Góes, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho, excelentíssimo senhor Edmilson Barreiros, procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas, excelentíssimo senhor Rafael Vinhedo Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Josinei Dourado Nascimento,
Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Vossa Excelência Reverendíssima Edmilson Tadeu dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Vossa Reverendíssima Senhor Leandro Caiado, Pastor da Nova Igreja Batista, Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Ricardo Augusto Salles, titular da Terceira Vara Federal, Excelentíssimo Senhor Coronel de Infantaria Alton Marinho da Silva, neste ato representando a oitavo Batalhão, Excelentíssimo Senhor Alberto Simonetti Cabral, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, Conselheiro Federal representando a Ordem dos Advogados, Excelentíssima Juíza Lúcia Viana, Vice-Presidente da Amazon, Excelentíssimos senhores e senhoras aqui presentes, familiares, amigos que prestigiam a sessão de posse do novo corpo diretivo do Tribunal de Contas do Amazonas. É com o sentimento do dever cumprido que hoje transmito à conselheira Yara a administração da Corte de Contas do Estado do Amazonas. Ao final desses 2 anos administrando o nosso tribunal, posso falar com imensa satisfação por termos conseguido vários avanços. Incentivamos a desburocratização e buscamos promover cada vez mais a aproximação entre instituições de controle, colocando em prática o intercâmbio de informações, assim facilitando a realização de várias operações conjuntas no combate à malversação do recurso público, à corrupção e ao crime organizado. Vale ressaltar que a nossa presidência, apoiada pelo colegiado, atuou em questões sociais como demandas dos concursados que não haviam sido chamadas pelo governo do Estado, convocando à época o secretário de Segurança e conseguindo escalonar a posse dos servidores, como da SEDUC, da Secretaria de Segurança e também da Secretaria de Educação. Ao sermos procurados por representantes da sociedade, entramos em um novo momento no Tribunal de Contas, senhores, o momento da mediação, e conseguimos, à época, senhor governador, retomarmos as cirurgias cardíacas que estavam paradas pela falta de credibilidade do governo à época, que não conseguia sentar com os representantes dos médicos, com os representantes da Universidade do Estado e com o corpo diretivo do Hospital Francisca Mendes. Mediamos o entendimento e aquela conta que estava sendo paga pela sociedade, com vidas, nós conseguimos, de imediato, fazer com que as cirurgias fossem retomadas. Um papel social que, no olhar simples, não é o papel do Tribunal de Contas, mas entendemos que vidas, naquele momento, que estavam padecendo em longas filas sem o atendimento, graças a Deus, voltaram a ter o atendimento das cirurgias cardíacas, sendo retomadas de imediato. Seguindo o padrão de modernidade e de apoio que tive sempre dos meus antecessores do colegiado, conseguimos implantar teleauditoria nos municípios, um avanço inédito entre as Cortes de Contas, um projeto, aliás, que vai gerar economia aos cofres públicos. Esta ação vai aproximar o Tribunal de Contas dos municípios, em especial os mais longínquos. Conseguiremos também implantar, desta forma, o Manual de Auditoria de Contas do Estado do Amazonas, com certeza estabelecendo a impessoalidade das fiscalizações. A disposição para a sociedade da ficha com relação aos ficha suja foi, com certeza, um grande avanço na nossa parceria, desembargador João Simões, com a Justiça Eleitoral. A simples consulta por CPF dos nomes dos gestores que tinham contas julgadas irregular foi um grande marco em nossas ações. Evoluímos no marco de mediação de desempenhos, os famosos índices MMD, QATC, da Tricom, Associação dos Tribunais de Contas, cumprindo quase 70% dos 500 itens de excelência exigidos. Ficamos, com muito orgulho, senhores, entre os 3 tribunais de contas que mais avançaram na agilidade e qualidade de suas atividades.
O programa possui 28 indicadores e conseguimos, com o apoio de todos os servidores, que eu gostaria aqui de compartilhar essa conquista com cada servidor do Tribunal de Contas, conseguimos avançar em todos os 28 indicadores e, com certeza, o Tribunal de Contas do Amazonas é referência hoje para os tribunais de contas do Brasil. Exercemos funções corretivas, exercemos, antes de tudo, funções pedagógicas. Em um estado continental como o estado do Amazonas, o nosso grande Amazonas, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, dividido em tão somente 62 municípios, nós temos que ter o equilíbrio de entendermos o gigantismo de nosso estado e entendermos que temos funções pedagógicas muito bem desempenhadas pela Escola de Contas, que temos o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho à frente, desempenhando um excelente trabalho. Com muita satisfação, citaria aqui outras ações, como a concessão do seguro-saúde, que deu muita paz às famílias do Tribunal de Contas, como a de abrangência nacional, para todos os servidores e familiares, a implantação de inúmeras vagas para estagiário, a disposição de certidões online e o avanço do portal da transparência como modelo e exemplo para todos os nossos jurisdicionados. Porém, o momento é outro, é de celebrar mudanças e de aspirar por mais melhorias, e o dever de nossas esperanças de um Tribunal de Contas cada vez mais melhor para o nosso Estado. Hoje, o meu agradecimento especial é a todos os servidores, estagiários, prestadores de serviço, inclusive os da ADEFA e os menores aprendizes, que trabalharam em nome da sociedade amazonense com afinco, lealdade, compromisso para enfrentar todas as barreiras que se apresentam. E agradecer aos conselheiros, procuradores, auditores, pelo imprescindível apoio em todas as conquistas dos últimos 2 anos. Meu agradecimento especial a Deus, sabendo que sem suas bênçãos nada disso seria possível. E minha família, aqui representada pela Andréia, com toda a paciência, serenidade, carinho e afeto, pelas inúmeras horas que eu estava, muitas das vezes até de mau humor, muitas das vezes cansada, e ela dizia: calma que vai dar tudo certo, e pela serenidade dos meus pais, Ari e Lurdinha, e pela tolerância dos meus filhos, Ari Neto, Felipe e Bernardo, e dizendo que agora, se Deus quiser, teremos um abençoado Natal e um 2018 cada vez mais pacificado, harmônico e de muita ternura. Querida conselheira Yara, futura presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, desejo à senhora todo sucesso, todo êxito em sua administração, que consiga, com certeza, fazer muito mais do que fiz. Com certeza, a senhora, tendo como vice o conselheiro Mário de Mello, tendo como corregedor o conselheiro Júlio Cabral e o conselheiro Érico Desterro, na condição de ouvidor, irão ter uma administração vitoriosa, uma administração de muito sucesso e que irá superar todas as dificuldades e irá avançar a largos passos. E daqui a 2 anos nós iremos comemorar o término do biênio dos senhores com muita alegria e a certeza de que o Tribunal de Contas continua avançando. Contem comigo, estou sempre à disposição dos senhores. Que Deus abençoe a todos, um excelente Natal aos senhores e um ano novo de muita prosperidade. Muito obrigado. Nesse momento, convido o doutor Mirtil Levi Filho para ler o termo de posse. Termo de promessa legal que assina a excelentíssima senhora conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos para exercer o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Prometo desempenhar com independência e exatidão os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do país.
Declaro empossado como nova presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a querida conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos. Neste momento, convido a assinar o termo de posse o conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, no cargo de vice-presidente. Convido agora o conselheiro Júlio do Carmo, Júlio Cabral, no cargo de corregedor-geral. Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, no cargo de ouvidor-geral. Da Costa Júnior, no cargo de coordenador da Escola de Contas. Declaro, excelentíssimos senhores conselheiros, Manuel Coelho de Melo, Júlio Cabral, Érico Xavier Desterro e Silva e Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, empossados nos cargos de vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e coordenador da Escola de Contas desta Egrégia Corte, respectivamente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que fará a saudação aos novos dirigentes desta Corte de Contas. Muito obrigado pela honra, a distinção de meus colegas, a riqueza da floresta, ao sangue e o suor dos seringueiros, ao ideal de Eduardo Ribeiro, por nos permitir que hoje o Tribunal de Contas do Amazonas ocupe o maior templo de arte e de cultura de nossa região e de nosso estado, e um dos grandes troféus da humanidade, o Teatro Amazonas. E o faz por quê? Porque pela primeira vez, em 67 anos, destaca a Corte de Contas uma dama, uma mulher,
a assumir o comando da corte responsável pela guarda dos recursos públicos. Sabe, senhor governador, por escolha de meus pares, cabe-me esse discurso de recepção. Eu quero pedir permissão a todos, ao presidente da Assembleia, ao ministro, aos deputados, ao desembargador Paros Schiaparelli, para particularmente saudar a Vossa Excelência, por todas as razões, inclusive a de decano presente a esta solenidade, cercado de muitos votos que vejo no Arthur, no Átila, no Paulo Derney, no Bosco e tantos outros. A nova presidente ostenta uma tradição de 42 anos servindo aquela Corte de Contas. Se a eleição fosse pelos funcionários, não seria outra, também unânime. É uma festa. Parece-me, senhor Rodrigues, José Rodrigues e dona Terezinha, que a filha saiu melhor do que a encomenda, não é, doutor Fausto? Destemida, firme, espírito fraterno, forte e amigo, e ela traz em seu nome a força da mulher do Amazonas, a graça das indomadas mulheres da nossa região, e encarna pela sua própria personalidade, fé e determinação e crença, senhores pastores, a vida como uma definição, como uma opção pelo amor, um ato de jardinagem, de arrancar as ervas daninhas, sedimentar o solo, acompanhar, regá-lo, para ver hoje florescer, aqui, neste templo, a Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Só o nome já é um verso. Ela sempre acreditou que as suas responsabilidades e convicções chegariam a esse nível hoje, o ponto máximo. Por isso é com enorme responsabilidade que Vossa Excelência, eminente conselheira presidente Yara Lins, recebe das mãos do inteligentíssimo presidente conselheiro Ari Moutinho um legado importante de decisão e de trabalho, assim como aqueles que o antecederam, se prepararam no Tribunal de Contas para as vacas magras desses tempos difíceis e de mudanças de todas as ordens morais e institucionais desse país. Creio que Vossa Excelência terá, mais uma vez, a força e a tranquilidade da travessia. Assim será. Ao receberes esta enorme responsabilidade, nesse momento da vida nacional, nesse se aproximar do Natal e do Ano Novo, que a estrela guia, aquela mesmo que apontou o menino Deus, possa guiá-la, iluminá-la, e a todos nós, em nossos corações, senhor presidente da Câmara, transformar numa manjedoura, para receber Cristo com amor, com trabalho, com fé, com esperança, com votos a Vossa Excelência e a todos de boas festas e um feliz Ano Novo. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado, excelentíssimo senhor Carlos Alberto Souza de Almeida. Bom dia, presidente Yara, excelentíssimo governador, em nome de quem eu saúdo todos os presentes na mesa. Minha fala se resumirá a um agradecimento, primeiro, a Ari Moutinho, pelo companheirismo e por respeitar aquilo que a Constituição diz, que o Ministério Público de Contas, ele não é dentro do TCE, ele é junto. A lei não tem palavras inúteis e a Ari respeitou isso. E nós, no Ministério Público de Contas, ganhamos bastante visibilidade, não para a nossa vaidade, né, mas em prol do povo amazonense, sabendo da nossa existência, e que existe junto ao
ao órgão de controle, que é o TCE, o Ministério Público, para atuar ali. Então, meu agradecimento primeiro, Ari. A presidente Yara, que tenho um carinho especial por ela, como grande companheira e amiga mesmo. Eu quero desejar a ela votos de que seja capaz de superar a expectativa que o povo amazonense põe nesse órgão de controle, que é o TCE, que tem avançado tanto nesses últimos tempos. Falo isso em nome dos meus colegas do Ministério Público, tanto os aqui presentes como dos que estão ausentes, como é o caso do Roberto, que está ausente por razões de saúde. Meus parabéns, Yara, meus parabéns ao Mário Manuel Coelho de Mello, ao Júlio Cabral e ao Érico Desterro. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que vai proferir seu discurso de posse. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor amazonino Armando Mendes, governador do nosso estado. Excelentíssimo senhor João Bosco Gomes Saraiva, vice-governador. Excelentíssimo deputado Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Excelentíssimo desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Carlos Fábio Braga Monteiro, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Souza de Almeida, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. Excelentíssimo senhor representante da Câmara dos Deputados, Átilas Sidney Lins de Albuquerque. Excelentíssimo senhor deputado federal Valdernei Avelino, convidado de honra. Prefeito excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Ilque de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho José Dantas de Góes, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Excelentíssimo senhor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas. Excelentíssimo senhor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Jorcinei Dourado do Nascimento, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência, reverendíssima Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Vossa Excelência, reverendíssima senhor Leandro Caiado, pastor da Nova Igreja Batista, da minha igreja. Excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto de Salles, titular da 3ª Vara Federal. Senhor Coronel de Infantaria Elto Marinho da Silva, neste ato representado a ala 8. Excelentíssimo senhor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, conselheiro federal
representando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas, Excelentíssima Senhora Juíza Lúcia Viana, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, senhores conselheiros, auditores e demais aposentados desta Corte de Contas, minhas senhoras e senhores, colegas servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a essência de todas as coisas está em Deus. Por esse motivo, inicio meu discurso agradecendo primeiramente a Ele, que tem me sustentado em minha caminhada. Agradeço também à minha família, que é meu maior tesouro, cuja preciosidade é imensurável, em especial aos meus pais, José Rodrigues e Terezinha Lins, meu esposo, Fausto Santos, meus filhos, Carlos Abner, Tereza Raquel e Fausto Júnior, meus netos, Manuela, Davi, Carlos Neto e Pedro, assim como ao meu genro Fabian e minha nora Yara, meus irmãos Jonas, José Neto, Júlio César, Naide, Irlane e Omara, meus tios, Ademar, Conceição, Belarmino, Átila, Wellito, Maria de Jesus, George, Juarez e Maria de Fátima, bem como aos meus demais familiares aqui não listados, mas que, com certeza, encontram-se em um lugar especial em meu coração. Não poderia de fazer menção, neste momento de gratidão, aos meus colegas conselheiros, Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Mário de Melo, aos conselheiros aposentados e aos que partiram desta vida, em especial aos ilustres e memoráveis conselheiros Belarmino Ferreira Lins, José Ribeiro do Nascimento e Lisandro Garcia Gomes. Os auditores, Mário Filho, Alípio Filho e Luiz Henrique. Ao Procurador-Geral, Carlos Alberto, na pessoa de quem cumprimento os demais procuradores do Ministério Público de Contas. Assim como a todos os servidores ativos e aposentados do Tribunal de Contas do Amazonas, que sempre me apoiaram em minha trajetória. Após mais de 40 anos de serviço público prestado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, posso afirmar que hoje alcanço o ápice de minha carreira, assumindo o cargo de presidente desta egrégia Corte de Contas. A missão que agora se inicia possui uma responsabilidade dobrada, sem querer demonstrar qualquer demérito com os meus ilustres colegas, conselheiros, que me precederam na honrosa função de dirigir esta Corte de Contas. Pois, na condição de primeira mulher a presidir esta casa, recai sobre meus ombros o valoroso encargo de bem representar a classe feminina, que, ao contrário do que dizem, de sexo frágil não possui nada. Nós, mulheres, somos dóceis, porém aguerridas, responsáveis, mas ousadas, dedicadas e comprometidas com o social, pois temos uma percepção privilegiada de tudo e sabemos como as amazonas lutar pelas causas nobres e justas, buscando minimizar as desigualdades que assolam nossa sociedade. Por tudo isso, não seria uma hipérbole falar da grande emoção que invade meu coração e minha alma neste momento. Imperioso mencionar que, ao longo de toda a minha carreira pública, tenho buscado um aprendizado constante, razão porque muito me apraz ouvir e aprender com os mais experientes,
lições de sabedoria tão necessárias para enfrentar com sobriedade, conhecimento e discernimento as dificuldades que nos deparamos no exercício da atividade pública, principalmente agora na liderança da Corte de Contas. Minha experiência no serviço público percorreu diversos setores do Tribunal de Contas, desde a atividade meio, quando atuei como secretária administrativa, ocasião em que pude lidar com as diversas situações funcionais do cotidiano desta Corte. Até assumi o cargo de auditora de contas, quando passei a relatar processos, tanto nas câmaras quanto no pleno deste tribunal, período em que aprofundei meu aprendizado aos mecanismos de funcionamento nas instâncias superiores, sendo reconhecida por diversas vezes, quando das auditorias da ISO, como a titular do gabinete da maior produtividade do Tribunal de Contas. Posteriormente, fui honrada com a indicação à unanimidade para o cargo de conselheira desta Corte de Contas, na vaga destinada aos auditores de carreira, fato que propiciou-me grande alegria como reconhecimento de toda a minha trajetória funcional. Finalmente, esta digna Corte, por meio de seus eminentes conselheiros, a que tenho orgulho de chamar de colegas, me elegeram por unanimidade para presidir no Tribunal de Contas do Amazonas no biênio 2018-2019. Tão nobre conquista ficará registrada na minha memória para sempre, sendo o ápice de minha carreira totalmente voltada ao serviço público, como já mencionado anteriormente, ao mesmo tempo em que o próximo biênio se me apresenta como auspicioso, a função possui uma vertente desafiadora muito forte. Ainda assim, vejo esse mumus como uma missão para a qual fui moldada em todas as fases vividas neste tribunal. É com esse propósito que me apresento para o exercício de tão relevante tarefa, qual seja a de conduzir o destino administrativo e institucional do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, dando seguimento às competências fiscalizadoras e de controle definidas nas cartas federal e estadual. Nesse contexto, afirmo o compromisso de que minha administração terá os seguintes pilares: foco nas pessoas, transparência, fortalecimento da atividade do controle externo, incremento em auditoria ambiental e incentivo ao controle social. Quero ainda enfatizar que a minha gestão estará sob a égide dos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade. Tenho plena consciência das responsabilidades que me são inerentes, sobretudo neste momento em que cresce a demanda de fiscalização da gestão da administração pública, devendo a Corte responder satisfatoriamente aos anseios da sociedade, fortalecendo a atuação do controle externo, tornando-o cada vez mais célere e eficaz, com o apoio da atividade meio, sem a qual o Tribunal não poderia atuar no nível de experiência estabelecida em nossa missão e visão institucional, em consonância com a ISO 9001-2008. Faz-se necessário dar continuidade às ações pedagógicas e preventivas deste tribunal, por meio dos diversos segmentos responsáveis pelo controle externo, posto que, na maioria das vezes, estas são mais eficazes que a punição, pois podemos vislumbrar o emprego eficiente do dinheiro público. É nessa linha de atuação que o Tribunal de Contas vem conquistando o respeito e a admiração da população, uma vez que o comprometimento com o coletivo, os princípios administrativos da moralidade, da eficiência, da atuação, da legalidade, vem dando ênfase à publicidade dos atos praticados por esta Casa.
Vamos buscar a excelência em nosso trabalho, dotando dos diversos setores de ferramentas necessárias ao bom desempenho de nossas competências. Para que haja melhoria nos resultados, buscarei adotar uma gestão mais humanizada, em foco em um ambiente de trabalho saudável e tranquilo, pois entendo que os servidores fazem jus a um ambiente harmonioso, propiciando-lhes equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Do contrário, não há que se falar em controle eficaz das contas dos gestores públicos. De igual modo, pretendo valorizar e capacitar os servidores e investir no aprimoramento do processo eletrônico e dos sistemas de segurança digital, a fim de garantir o perfeito funcionamento dos procedimentos internos, dando ao tribunal um perfil inovador, atuante e moderno. O momento que se passa, o Brasil, na conjuntura política em que estamos vivendo, torna-se ainda mais relevante o papel das Cortes de Contas, órgão responsável pela fiscalização e guarda do patrimônio público, pelo que devemos buscar o aprimoramento dos mecanismos de controle, a fim de que haja otimização dos gastos públicos com reflexos positivos para toda a coletividade. É certo, portanto, que o Tribunal de Contas tem que se inserir no exercício de um controle externo renovado, valendo-se de mecanismos de vanguarda, como, por exemplo, termos de ajustamento de gestão, auditorias operacionais, audiências públicas, comunicação eletrônica, entre outros órgãos, de forma a imprimir a celeridade necessária ao trâmite dos processos, utilizando de métodos mais modernos e eficazes. Deixemos para trás a visão de um controle externo lento e reativo, focado apenas nas falhas e irregularidades cometidas pelo poder público já há muito tempo, e passamos a exercer as atribuições fiscalizatórias de forma proativa, de modo a primar pela didática que previne a falha, ao invés de somente punir as irregularidades já cometidas. Parece utópica a maneira como vislumbro minha gestão, mas tenho convicção de que, por meio de um diálogo contínuo e o engajamento de todos, é possível atingirmos as metas planejadas. Nesse sentido, convém destacar um pensamento de Van Gogh, segundo o qual grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Informo antecipadamente que, em 2019, promoveremos o 2º Simpósio Ambiental, sendo esta mais uma ação que visa o fortalecimento das auditorias ambientais no âmbito desta Corte. Assim como no início desta mensagem, dirigi-me a Deus como a razão de todas as coisas, concluo minhas palavras com um trecho que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pois é assim que pretendo transpor os obstáculos que certamente surgirão, mas com a força que vem do alto, o auxílio de meus pares, o apoio do Ministério Público de Contas e de todos os servidores desta casa, minha gestão na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas será exitosa e de plena harmonia entre os poderes legislativo, judiciário e executivo estadual e municipal, tanto da capital quanto do interior. Audere est facere, ousar é fazer. Confidemos, nós confiamos. Obrigada.
Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor Amazonino Mendes, governador do estado do Amazonas. Bom dia a todos. Em verdade, iria guardar para mim o respeito e a satisfação em ver uma primeira mulher na história desta Colê da Corte assumir o comando e a presidência. Eu repito com respeito natural que todo governador deve ter aos tribunais, o amazonino ia guardar para si esse sentimento. Mercê da ditadura do cerimonial, aqui estou eu, senhora, para usar a palavra. Mas quero fazê-lo saudando, na pessoa da excelentíssima senhora conselheira Yara, todos os demais membros desse tribunal, cumprimentar meu querido companheiro de trabalho, que faz uma excelente ação na Secretaria de Segurança, vice-governador Bosco Saraiva. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Antônio Abisai Pereira de Almeida. Eu quero cumprimentar o nosso querido desembargador, Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Aqui as minhas reverências, meu respeito ao nosso querido ministro, que tanto nos honra na Corte Superior, em Brasília, Mauro Campbell Marques. Quero cumprimentar o nosso querido procurador Carlos Fábio Braga Monteiro. Eu quero aqui, em especial, cumprimentar também o nosso querido prefeito Arthur Vigílio, primeiro presidenciável da história do Amazonas. Isso é muito interessante. Os deputados Átila Sidney Lins de Albuquerque e Podenei Avelino, o vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara, nosso respeitável desembargador João de Jesus Abdala Simões, nosso desembargador José Dantas de Góes, desembargador do Trabalho, o doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, procurador-chefe da Procuradoria da República do Amazonas, o senhor Jocinei Dourado do Nascimento, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, 11ª Região, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas, Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, bispo auxiliar de Manaus, Vossa Excelência Reverendíssima. Também ao pastor da Nova Igreja Batista, Leandro Caiado, o doutor juiz federal Ricardo Augusto de Salles, titular da terceira vara, excelentíssimo senhor José Alberto Ribeiro Simonete Cabral, conselheiro federal, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, neste ato representando a OAB, excelentíssima senhora Lúcia Viana, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas. Deverei ser curto na minha saudação e quero fazer, em especial, uma referência a todos os discursos que aqui foram proferidos, com muita argúcia, inteligência e muito carinho, mas me chamou em particular a atenção as palavras poéticas do meu querido amigo Josué, que lembrou seu velho pai nos velhos tempos. Fala agora o amazonino idoso, cheio de memórias, de saudade. Ele, quando se reportou a esse teatro, fazendo a alusão a Eduardo Ribeiro e o agasalhamento essa reunião, me levou também ao pensamento do ano de 88, quando eu, no governo, fiquei compungido em tomar conhecimento de que o nosso teatro, este templo maravilhoso,
estava sendo usado pela molecada para jogar futebol de salão aqui nesse palco. Tudo quebrado, estávamos perdendo esta joia. E, graças a Deus, nós conseguimos restaurá-lo. Fizemos uma restauração, que depois resultou em tudo que vocês viram. Eu dizia que o teatro, nós estávamos dando vida com a restauração, mas precisávamos da alma. E, com isso, nós trouxemos uma filarmônica, corpo de balé, enfim, todo esse lindo e esplendoroso movimento cultural que o Amazonas vem tendo nos últimos anos, debaixo da batuta de um grande amazonense, de um rapaz que eu aproveito o ensejo para elogiá-lo, que é o Dr. Robério Braga. Agora, a doutora Yara vai assumir este encargo pesado, difícil e muito complicado. Ela vai fazê-lo sucedendo uma brilhante administração. Os resultados foram colocados com muita tranquilidade na fala do ex-presidente Ari. Ela, por sua vez, na sua fala, ela evidencia, mostra, retempera, ela simplesmente firma, timbra seu desejo firme de trabalhar, tendo como foco básico o bem público. E no momento em que o país, a nação, todo o povo brasileiro vive com uma profunda aspiração de dias melhores, mais lisura no trato da coisa pública, mais ética na ação política, um momento em que a nação acende uma vela de esperança através dos atos praticados pelas ações judiciais. Ela assume na qualidade de ser a primeira mulher, portanto, com uma responsabilidade dupla, de dar ao tribunal o cunho que sempre se sonhou, que sempre se imaginou. Uma corte equilibrada, firme, dura, porém compreensiva e técnica. De um lado. Do outro lado, honrar a indicação de ser a primeira mulher ao dirigir a corte. Esse encargo não é fácil. Imagino quanto tempo ela não passou meditando sobre o tema, sobre a matéria. Portanto, doutor Yara, minhas palavras são curtas, mas desejo à senhora, com toda a força dos meus sentimentos, que a senhora seja vitoriosa, em nome das mulheres e em nome do Estado. É isso aí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, solicitamos a todos os presentes que se posicionem para ouvirmos a execução do hino do Amazonas, na interpretação da cantora Kathleen Nascimento. Nas paragens da história, o passado é de guerras, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Assim foi que nos tempos escuros da conquista apoiada ao canhão, nossos povos plantaram seu berço, homens livres na planta do chão. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza.
Hoje o tempo se faz claridade, só triunfa a esperança que luta. Não há mais o mistério, e das matas um rumor de alvorada se escuta. A palavra em ação se transforma, e a bandeira que nasce do povo, liberdade há de ter no seu plano, os grilhões destruindo de novo. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Tão radioso amanhece o futuro, nestes rios de pranto selvagem, que os tambores da glória despertam ao clarão de uma eterna paisagem. Mas viver é destino dos fortes, nos ensina lutando a floresta, pela vida que vibra em seus ramos, pelas aves, suas cores, sua festa. Amazonas de bravos que doam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Queremos informar que os empossados receberão os cumprimentos depois da formação de uma fila à minha direita e a saída do palco pela esquerda. Com a palavra, presidente do TCE Amazonas. Está encerrada esta solenidade.